O chiado da fita magnética arranhou os ouvidos de Elias antes mesmo de ele apertar o play. Sentado no chão frio da sala de estar, ele ajustou o fone de ouvido, os dedos manchados de graxa deslizando pelo metal gelado do gravador. O ar dentro da casa abandonada possuía gosto de mofo e cobre, um cheiro metálico que grudava no fundo da garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Ele isolou a frequência. O silêncio da fita deu lugar a uma respiração ofegante. Porém, não parecia qualquer respiração. O ritmo do ar entrando e saindo dos pulmões desconhecidos sincronizava perfeitamente com a própria respiração de Elias. Ele prendeu o ar, os pulmões queimando. O som na fita parou. Ele soltou. O som recomeçou, arrastado e úmido. Uma impossibilidade física gravada em um rolo de papel velho que ele encontrara enfiado às pressas atrás do rodapé de carvalho apodrecido da cozinha. Elias tirou o fone, o coração batendo forte contra as costelas. Observou para a mesa de carvalho lascada à sua frente, onde o relógio de bolso de prata de seu pai marcava 3h42 da manhã. Os ponteiros tremiam. Não soava como o mecanismo. A casa inteira vibrava em uma frequência subsônica que fazia os dentes de Elias doerem na raiz. 20 anos. 20 anos desde que Clara desapareceu, e pela primeira vez, a estática do universo estava respondendo. Ele pegou a transcrição que fizera na noite anterior, o papel áspero roçando na pele. As palavras não formavam frases, contudo coordenadas geográficas e um único nome: Elias. Alguém sabia que ele estaria ali. Alguém sabia sobre a fita. Um estalo seco veio do corredor, seguido pelo som inconfundível de um espelho antigo sendo arrastado sobre o assoalho de tábuas soltas. Elias engatilhou a lanterna, o feixe de luz branca cortando a escuridão densa. A poeira dançava no ar como cinzas de uma fogueira extinta. Ele caminhou na ponta dos pés, o suor frio escorrendo pela nuca e gelando a espinha. A porta do quarto de Clara estava entreaberta. A luz amarela da lua filtrava pela janela quebrada, iluminando o chão de taco. Lá, no centro exato do cômodo, havia um par de sapatos infantis vermelhos, impecavelmente limpos, sem uma única mancha de poeira, posicionados no mesmo lugar exato onde Clara estava parada na noite em que sumiu. E ao lado deles, sobre o assoalho nu, um envelope aberto. Elias se abaixou, a mão tremendo tanto que a lanterna oscilou, projetando sombras grotescas na parede descascada. Ele puxou o cartão grosso, o coração falhando uma batida. A tinta preta ainda brilhava na umidade do ar. A letra não representava de um demônio. Constituía a caligrafia redonda, elegante e inconfundível do padre que oficiou o funeral de sua irmã. Elias leu as 3 linhas em voz alta, a própria voz soando estranha no silêncio opressor. Você está procurando o monstro errado, Elias. Olhe para baixo. Ele baixou a lanterna. A luz revelou que os sapatos vermelhos não estavam apoiados no chão. Eles pendiam de cordas de nylon, amarradas ao pescoço de algo que ele ainda não conseguia ver na escuridão acima de sua cabeça. E em seguida, uma gota de sangue morno pingou exatamente no centro da página. O sangue escorreu pela borda do papel velho, queimando a pele de Elias como ácido. Ele recuou, a bota esmagando um fragmento de vidro, e ergueu a lanterna. O feixe de luz cortou a poeira suspensa e revelou o rosto inchado de um homem pendurado pelas cordas de nylon. Não era um demônio. Era o sacristão da paróquia, a língua roxa pendendo para fora, os olhos arregalados fixos na porta de entrada. Elias engoliu em seco, o gosto metálico da adrenalina dominando o ar viciado da sala. Ele ajustou o gravador no peito, o pequeno LED vermelho piscando no escuro,
e passou a mão trêmula pela mesa de carvalho lascada para se apoiar. O silêncio não era absoluto. Um zumbido grave, quase imperceptível, vibrava através do rodapé de carvalho apodrecido. Elias aproximou o microfone direcional da madeira podre, filtrando o ruído ambiente com a precisão de quem passou 2 décadas limpando áudio de cenas de crime. O som não vinha de fora. Vinha de baixo do assoalho. Ele puxou o relógio de bolso de prata do colete, o tic-tac abafado competindo com a vibração rítmica que emanava das tábuas. Ele reconhecia aquele padrão. Não era vento. Era uma respiração pesada, úmida, arrastada. Alguém estava vivo no porão. Todavia a nota do padre queimava em sua mão esquerda, a tinta borrando com o suor. Se o sacristão foi executado e amarrado como um animal, e o padre sabia de tudo, a pergunta que rasgava a mente de Elias mudava de forma. O verdadeiro monstro não usava garras nem habitava as sombras. O monstro usava batina, frequentava os bancos da igreja no domingo e orquestrava a limpeza dos pecados da cidade. Ele deu um passo em direção ao centro da sala, onde o alçapão do porão se escondia sob tapetes mofados. A vibração no chão aumentou, acompanhada por um arrastar pesado de correntes enferrujadas. Elias engatilhou o canivete que sempre carregava no cinto, a lâmina de aço refletindo a luz trêmula da lanterna. Ele precisava descer, precisava provar que a escuridão lá embaixo guardava a entidade que roubou sua irmã. No entanto, antes que sua bota tocasse a madeira, o gravador no seu peito emitiu um estalo alto, seguido por uma onda de estática gelada. A fita não estava gravando o som do porão. Estava captando uma voz sussurrando bem atrás de sua orelha, repetindo o nome de sua irmã com a exata e inconfundível cadência do padre. Elias congelou. O ar preso nos pulmões queimava. Ele levou a mão ao peito, os dedos roçando o metal frio do gravador, e apertou o play. A estática chiou, exalando um leve cheiro de ozônio e lã úmida, antes que a voz do padre escorresse pelo alto-falante. Clara. A água está fria, Elias. Elias largou o aparelho. Ele bateu no assoalho com um baque surdo, ao lado de um rodapé de carvalho apodrecido que se desfazia em pó sob sua bota. Como o gravador captou aquele sussurro se a fita estava virada para o porão, e não para as costas dele? Ele se agachou, a lâmina do canivete tremendo entre os nós dos dedos brancos. O ar guardava gosto de cobre e terra úmida. Com a ponta do aço, Elias afastou a borda do tapete mofado, revelando um pedaço de papel velho colado na madeira com uma substância escura e pegajosa. Ele o arrancou. O papel era grosso, áspero, manchado de um marrom oxidado. A caligrafia era trêmula, mas inconfundível, a letra de sua irmã, datada de 3 dias após o seu desaparecimento. Eles não olham para o espelho. Eles só veem o que querem. Mas quem entregou aquela carta se a casa estava isolada há 2 décadas? Elias girou nos calcanhares, a lanterna varrendo a parede de pedra. O feixe de luz amarela bateu em um espelho antigo, pendurado torto sobre uma mesa de carvalho lascada. O vidro não refletiu o rosto dele. Refletiu a silhueta de um homem de batina, parado exatamente onde Elias estivera segundos antes. O cheiro de incenso queimado invadiu suas narinas, sufocante. Elias recuou, o coração martelando contra as costelas, e esbarrou em algo frio no bolso interno do casaco. Um relógio de bolso de prata, com a tampa amassada, que ele mesmo mantinha enterrado junto com as roupas de Clara no dia do funeral. Por que a cidade chorou por um caixão vazio se o relógio estava ali? O tic-taquear do relógio, que deveria estar quebrado há 2 décadas, ecoou alto demais no silêncio da igreja.
Elias abriu a tampa com o polegar sujo de fuligem. Os ponteiros não marcavam horas. Marcavam o número exato de dias desde que ele parou de procurar. O alçapão do porão começou a render, a madeira cedendo milímetro por milímetro, enquanto uma mão pálida e desprovida de unhas se espalhava pela fresta, tateando o ar em busca do interruptor da luz. Elias recuou, as solas dos sapatos raspando na pedra úmida da cripta, esbarrando no rodapé de carvalho apodrecido que descascava sob seus dedos trêmulos e sujos de fuligem. A mão pálida não avançou. Os dedos sem unhas apenas deixaram cair um pedaço de papel velho sobre a tábua de carvalho lascada que cobria o alçapão. O tic-taquear do relógio de bolso de prata parecia zombar do silêncio absoluto, marcando 7.300 dias de uma mentira. Ele se abaixou, o joelho estalando no frio cortante do subsolo, e pinçou o papel. A textura era áspera, manchada de umidade e com o cheiro adocicado de mofo e cera de vela queimada. Não era um bilhete de resgate. Era a página de um livro de registros da paróquia, datada de 20 anos atrás, refletida de forma distorcida no espelho antigo pendurado na parede da cripta. O nome de Clara não estava na lista de desaparecidos. Estava na lista de batizados de um orfanato a 300 quilômetros dali, assinado pelo padre da própria cidade. O coração de Elias falhou uma batida. Ele ajustou o gravador de áudio no peito, o LED vermelho piscando na penumbra, e aproximou o microfone direcional da fresta do porão. O chiado da fita magnética ganhou vida, mas não era o som de uma entidade demoníaca. Eram vozes. Vozes humanas, abafadas e distantes, conversando em tom casual enquanto arrastavam algo pesado. Elias reconheceu o timbre rouco e inconfundível do prefeito. Reconheceu a tosse seca e irritadiça do médico da cidade. Eles não estavam lutando contra um demônio das trevas. Estavam limpando uma cena de crime banal. Um estalo seco veio da escuridão do porão, seguido pelo som inconfundível de uma pá batendo contra a terra fofa. A mão pálida recuou para as sombras frias, mas não sozinha. O som de passos pesados e arrastados na escada de madeira, acima dele, fez a poeira dançar no feixe de luz fraca que entrava pela fresta da igreja. Alguém trancou a porta principal da cripta com um giro pesado de chave. O cheiro de ozônio e podridão ficou mais forte, e o relógio de prata parou de tic-taquear, congelando exatamente na hora em que o padre havia assinado o registro falso. Elias contemplou para o papel, depois para a fresta escura, sentindo o suor frio escorrer pelas costas enquanto a lâmina de uma enxada raspava na pedra lá embaixo. Ele percebeu que o monstro não estava no porão. Estava trancado do lado de fora, esperando ele cavar a própria cova. Elias encostou o ouvido na porta de carvalho congelante. A madeira cheirava a terra úmida e séculos de cera derretida. Acima dele, os passos pesados não arrastavam com a marcha errática e flutuante de um espírito inquieto. Eles caminhavam em um ritmo medido e deliberado. 3 pares distintos de sapatos de couro. Ele prendeu a respiração, os dedos traçando a mesa de carvalho lascada que ele havia arrastado pelo chão de pedra. A entidade sobrenatural que ele caçava há 20 anos não precisava coordenar uma patrulha. Demônios não usam solas de couro. Ele puxou o gravador digital portátil do casaco úmido, o polegar escorregando nos botões de metal frio. Precisava isolar o áudio do porão novamente. Conectou o fone, girando o ganho para o máximo. A estática chiou alto, seguida pelo som úmido da mão pálida cavando. Mas sob o raspar da pá de ferro, Elias isolou uma frequência oculta. Não era um rosnado demoníaco. Era um pigarro. Uma tosse humana, úmida e banal. Elias.
A voz na gravação estava abafada, mas a cadência era inconfundível. Era o prefeito Higgins. Elias deixou o fone cair, o plástico estalando contra a pedra. O ar na cripta pareceu fino demais para respirar. Se Higgins estava lá embaixo, a história de fantasma era uma mentira cuidadosamente construída. Ele pegou o papel velho que havia encontrado nos arquivos da paróquia, as mãos tremendo tão violentamente que rasgou a borda quebradiça. A tinta no registro falso não estava escrita em sangue. Era a tinta azul padrão de caneta tinteiro. O cheiro de ozônio não era radiação sobrenatural. Era o cheiro forte de água sanitária industrial usada para lavar evidências. O relógio de bolso de prata em sua palma parecia pesado, os ponteiros congelados zombando dele. O horário batia com o minuto exato em que o padre assinou o documento. Não era uma maldição. Sombria parando as engrenagens. Alguém havia esmagado manualmente o mecanismo interno com um alicate para falsificar a data. Elias fixou para o buraco da fechadura. Um filete de luz amarela cortava a escuridão, e a sombra de uma brasa de cigarro brilhava em vermelho vivo. Eles não estavam trancando um demônio lá dentro. Estavam mantendo o único homem que sabia a verdade enterrado no escuro. Junto com ele. E o som da pá não estava mais no porão. O baque pesado de uma bota atingiu o primeiro degrau de madeira, sacudindo poeira do teto diretamente em seu rosto. Elias encostou a espinha na parede úmida, prendendo a respiração enquanto a escada de madeira gemia sob o peso do intruso. O cheiro de terra molhada e cobre enchia seus pulmões. Na palma trêmula, as bordas serrilhadas do relógio de prata cravavam na pele, lembrando-o das engrenagens esmagadas. Os passos não tinham pressa. Eram metódicos, pesados, acompanhados pelo clique metálico distinto de um revólver sendo engatilhado. Elias deslizou por uma fresta estreita no rodapé podre, a madeira farpada rasgando seu casaco. Ele caiu no espaço rasteiro sob o assoalho, engasgando com décadas de poeira intocada e sufocante. O feixe da lanterna cortou a escuridão, tremendo sobre uma mesa de carvalho lascada encostada na parede de terra. Em cima da madeira marcada repousava uma pilha de papel velho, amarrada por um cordão de couro desgastado. Elias rompeu o cordão com os dentes. As páginas crepitaram, exalando o cheiro de mofo e tinta desbotada. Não era um grimório de rituais demoníacos. Era um livro-razão financeiro. Colunas de números, datas e as assinaturas do prefeito, do padre e de seu próprio tio. Ao lado da última entrada, datada da noite exata em que sua irmã desapareceu, havia um esboço a carvão do medalhão de prata que ela nunca tirava do pescoço. Um suor frio colou sua camisa nas costelas. A entidade que ele perseguira por 20 anos não passava de uma história de fantasma inventada para esconder um abate. As botas pesadas acima dele pararam exatamente sobre sua cabeça. Poeira choveu sobre o livro-razão, cobrindo as assinaturas em um sudário cinzento e fino. Uma voz abafada latiu uma ordem no andar de cima, seguida pelo som de uma pá raspando contra a fundação. Eles não caçavam um demônio. Vieram enterrar o livro-razão, e Elias, junto com ele. Ele agarrou o papel velho, enfiou no casaco e rastejou mais fundo no túnel estreito e sufocante. O túnel se estreitou, o teto pressionando suas costas, forçando-o a rastejar. A lanterna piscava, lançando sombras distorcidas que dançavam como os monstros em que ele costumava acreditar. Mas os verdadeiros monstros esperavam na saída. O gotejar da água ficou mais alto, mascarando sua respiração ofegante. Seus dedos roçaram em algo frio e metálico na parede de terra solta. Ele prendeu o fôlego. Elias limpou a sujeira,
e o feixe de sua lanterna moribunda iluminou uma porta de ferro enferrujado, selada do lado de fora com cadeados grossos e pesados, e uma única gota fresca de sangue escorrendo por baixo da moldura. Elias encostou a orelha na porta de ferro enferrujado. Um metal frio mordia sua bochecha, gelado como a pele de um cadáver. O gotejar da água mascarava o som do próprio coração, mas, sob ele, um arranhão rítmico e pesado ecoava do outro lado. Toque! 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 Seus dedos, manchados com o sangue fresco que escorria da moldura, apertaram o papel velho que ele havia arrancado da terra úmida. A textura grossa e áspera do livro de registros o ancorava à realidade. A cidade não carregava vindo até ali para enterrar um demônio. Tinha vindo enterrar as provas. Mas o que, exatamente, estava arranhando a madeira do outro lado? Ele enfiou a lâmina do canivete na madeira podre do batente, acima de um rodapé de carvalho apodrecido que se desfez em poeira fétida ao seu toque. Os cadeados pesados não cederam, mas as dobradiças enferrujadas gemeram em protesto. Uma fresta de escuridão absoluta se abriu. O fedor de terra velha, mofo e cobre atingiu seu rosto em uma onda invisível. Ele espreitou o olho pela fresta minúscula. O feixe trêmulo de sua lanterna moribunda captou um brilho prateado no escuro. Um relógio de bolso de prata, com a corrente delicada apoiada sobre uma mesa de carvalho lascada. Estava fazendo tic-tac. Alto. Insuportável. Em uma tumba subterrânea selada há décadas, o tempo ainda estava passando. A respiração de Elias falhou, travando na garganta. O arranhão parou abruptamente. O relógio não estava apenas marcando as horas, estava contando regressivamente. Ele olhou para o papel velho em suas mãos, as letras desbotadas ganhando um novo significado. Os nomes não eram de vítimas sacrificiais. Eram os arquitetos da cidade. O prefeito, o padre, o xerife. Eles não tinham apenas ignorado o desaparecimento de sua irmã há 20 anos. Eles a tinham entregado para a coisa no escuro para manter o solo da cidade fértil. A entidade não estava caçando ele. Estava esperando a próxima oferta, mantida viva pela cumplicidade silenciosa de todos, trancada atrás daquela porta. Ele tinha finalmente encontrado o altar do demônio. Ele empurrou com mais força contra a madeira podre, as farpas do carvalho lascado rasgando fundo em suas palmas. A fresta abriu o suficiente para seu corpo deslizar para dentro. O ar ficou gélido, cortando sua pele suada. Ele alcançou o relógio de prata para parar o tic-tac, para quebrar a maldição de uma vez por todas. Mas, quando seus dedos trêmulos tocaram o metal frio, uma voz sussurrou do canto na escuridão total. Não era um rosnado demoníaco. Era a tosse seca e rouquinha do velho Sr. Henderson, o arquivista aposentado da cidade, segurando uma espingarda enferrujada apontada direto para o peito de Elias. Você não era para ter encontrado o livro, garoto. O cão da espingarda recuou com um clique. O estalo foi ensurdecedor no cômodo apertado, seco como um osso partindo. Elias congelou, os dedos pairando a milímetros do relógio de bolso de prata. O metal era gelo contra sua pele, mas o suor que ardia em seus olhos estava fervendo. As mãos do Sr. Henderson tremiam, não por possessão demoníaca, mas pelo tremor frágil da idade. O cheiro de óleo de arma misturava-se de forma nauseante à podridão úmida do rodapé de carvalho. O livro, Elias, o velho grasnou, a respiração assobiando entre os dentes amarelados. Afaste-se da mesa. Elias não olhou para a arma. Seu olhar caiu sobre o suposto altar demoníaco.
Não era uma laje de pedra pintada com sangue. Era uma mesa de carvalho lascada, soterrada sob pilhas de papel velho. O ar tinha gosto de mofo e cola de encadernação em decomposição. Ele esticou a mão, ignorando o cano enferrujado que rastreava seu peito, e virou a capa do maior livro razão. As páginas eram quebradiças, esfarelando sob seu polegar. Não havia pentagramas, nem círculos de invocação. Apenas colunas de uma caligrafia meticulosa e organizada. Datas, quantias em dinheiro e assinaturas. Você achou que um monstro a levou? Henderson sussurrou, a espingarda baixando uma fração de polegada. Você passou 20 anos ouvindo estática, tentando achar a voz de um demônio no escuro. Mas demônios não precisam de altares, garoto. Eles só precisam de homens que sabem como manter a boca fechada. O polegar de Elias traçou uma linha de tinta desbotada na página amarelada. A data era 14 de outubro. A noite exata em que sua irmã desapareceu. A assinatura no final da coluna de pagamentos não era um símbolo oculto. Era o nome do prefeito. E abaixo, o nome do próprio pai de Elias. O relógio de prata escorregou dos dedos dormentes de Elias, batendo no assoalho com um baque oco que ecoou como um tiro. O tic-tac parou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que um túmulo. Se a elite da cidade havia comprado seu silêncio com dinheiro de sangue, a entidade que ele caçava não estava escondida nas sombras da casa. Ela sentava na primeira fila da igreja todo domingo. Henderson engatilhou a arma novamente, os olhos refletindo uma loucura desesperada e aterrorizante. Agora você sabe. O velho engasgou, mirando no joelho de Elias. A pergunta é: o que você fará antes que o resto deles perceba que você está aqui? O cheiro de pólvora queimada misturou-se ao odor adocicado de carne velha que impregnava o ar. O cano da arma de Henderson tremia, riscando um arco metálico no espaço exíguo da sala. Elias não desviou o olhar do revólver. Seus olhos estavam fixos no papel velho sobre a mesa de carvalho lascada. A tinta marrom, oxidada pelo tempo, formava a assinatura do prefeito. E abaixo, a caligrafia trêmula, inconfundível, de seu próprio pai. O silêncio da casa não era vazio, era denso, úmido, pressionando os tímpanos de Elias como uma profundidade abissal. Ele engoliu em seco, sentindo gosto de cobre e bile na boca. Não havia demônios ali. Não havia entidades arrastando-se das sombras para levar sua irmã. Havia apenas homens. Homens que compravam o silêncio com a vida de crianças. Ele não sabia, Elias sussurrou, a voz arranhando a garganta seca, as mãos tremendo tanto que ele precisou apoiá-las na mesa para não cair. Meu pai não sabia o que estava comprando. Henderson soltou uma risada rouca, sem humor, e cuspiu no assoalho. Ele pagou pela fundação, garoto. E o que está enterrado nela exige ser alimentado. Elias recuou um passo. O calcanhar de sua bota bateu no rodapé de carvalho apodrecido. A madeira cedeu com um estalo úmido, revelando não terra, mas uma camada espessa de cinzas e ossos miúdos, calcinados e empilhados. O espelho antigo no canto da sala, coberto por uma crosta de poeira, refletia a cena distorcida, multiplicando a figura de Henderson e a pilha macabra sob o piso. A mente de arquivista de Elias conectou os fragmentos. As gravações distorcidas que ele passará anos limpando, isolando frequências impossíveis. Os sussurros na estática não eram vozes do além. Eram confissões. A casa não era um portal. Era um cofre. E a cidade inteira girava a chave todos os domingos.
Você veio procurar um monstro para culpar, Henderson disse, a arma agora baixada, os dedos brancos de tanto apertar o aço, uma lágrima espessa cortando a sujeira em sua bochecha. Mas o monstro é a fundação onde a sua própria casa foi construída. Um som abafado veio debaixo do assoalho. Não era o tic-tac de um relógio. Era uma respiração pesada, úmida, arrastando-se por entre as vigas podres, subindo em direção aos tornozelos de Elias. O frio cortante subiu pelas suas pernas. E a voz de sua irmã, perfeitamente nítida, sem a estática das fitas, sussurrou de dentro da madeira: eles estão com fome, Elias. Elias cai de joelhos, ignorando os cacos de vidro mordendo sua calça jeans. Ele agarra a pesada mesa de carvalho lascada, empurrando-a com um grunhido desesperado e gutural. Suas unhas se partem contra o rodapé de carvalho apodrecido até que a madeira úmida finalmente cede. O cheiro o atinge primeiro, cobre enferrujado, terra molhada e o doce enjoativo do shampoo de morango de sua irmã, impossivelmente preservado no escuro por 20 anos. Não há portal demoníaco. Nenhum enxofre. Apenas uma cavidade oca forrada com um chumbo choroso e um forte cheiro de formol. Lá dentro, empilhados como lenha macabra, estão os ossos de crianças desaparecidas. Descansando sobre a menor das costelas está um relógio de bolso de prata, com o vidro trincado, parado no exato minuto em que Clara desapareceu. O fôlego de Elias falha, o peito apertando em pânico. Ele alcança o interior, os dedos trêmulos roçando uma pilha de papel velho, quebradiço e amarelado. É um livro contábil. Nomes, datas e dinheiro de silêncio pago pelo Conselho Municipal. Clara Vargas. Imposto do silêncio. As botas pesadas de Henderson entram em sua visão periférica. O homem mais velho não olha para os ossos. Ele encara o relógio. Meu pai assinou essa página, Elias. Henderson sussurra, a voz estalando como folhas secas. Todos nós. Para manter os moinhos funcionando. Para manter a cidade viva. A anomalia acústica não era um fantasma. Era a arquitetura absorvendo as confissões semanais da cidade, reproduzindo a culpa coletiva pelo assoalho. Elias aperta o livro contra o peito, as bordas afiadas do papel cortando suas palmas, desenhando linhas finas de sangue. A respiração úmida sob a madeira finalmente para. A casa está cheia. Mas quando Elias se vira para sair, a porta da frente se fecha sozinha com um clique pesado, e o relógio de prata em sua mão começa a ticar para trás.